Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no seu coração. Uma alegria poder estar com você para fazer o comentário da lição número 5 da classe dos jovens da nossa escola bíblica dominical. A lição 5, ela traz como o tema de estudo as ordenanças da igreja. Lição do dia 29/1/2017. As ordenanças da igreja. Por ordenanças, nós entendemos, segundo o nosso comentarista diz, que é um grupo de mandamentos específicos que devem ser repetidos reiteradas vezes. Isto são ordenanças. E com relação ao proposto pela nossa lição, nós vamos falar um pouco sobre as duas ordenanças que Jesus Cristo deixou para a sua igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Serão os dois assuntos que nós estaremos abordando e comentando nesta aula de hoje. Quando pensamos no batismo, nós devemos entender que ele não é algo apenas praticado pelo cristianismo. O batismo é algo muito generalizado. E a própria palavra batismo, como uma iniciação, ou um rito de iniciação, ou numa crença, numa religião, e até mesmo em algumas organizações, se usa a expressão e a palavra batismo ou batizar. Porque a partir do momento que a pessoa passa por esse ritual, ela então torna-se efetivamente membro do grupo. Ela começa a fazer parte daquele grupo, como eu já disse, seja social, religioso, uma fraternidade qualquer. Mas nós vamos falar do batismo cristão, do batismo na Bíblia. O que o Novo Testamento ensina e fala sobre este assunto. Então, quando nós pensamos em batismo, em primeiro lugar, nós, ao lermos os evangelhos, ao começarmos a ler o Novo Testamento, uma das primeiras coisas que aparece no Novo Testamento é o batismo de João Batista. Tanto Mateus, como Marcos, como o próprio Lucas e João também fazem menção do batismo realizado por João Batista. Quem foi João Batista? Ele foi o precursor do Messias, conforme prometido nas Escrituras Sagradas no livro de Malaquias. Ele também, no livro de Isaías, ele se denominou a voz do que clama no deserto, aquele que veio preparar o caminho para o Messias, para o Salvador. Ele era o precursor. João Batista, ele era primo do Senhor Jesus. Ele também nasceu de uma forma miraculosa. O anúncio do seu nascimento também veio pelo mesmo anjo que anunciou o nascimento de Jesus para Maria, que foi Gabriel, né? E esse mesmo Gabriel anunciou a Zacarias, o pai de João Batista, o seu nascimento, porque a mãe de João Batista, que era Isabel, ela era estéril, não podia conceber, e assim, de uma forma maravilhosa, miraculosa, conforme Lucas nos narra, veio a concepção miraculosa, porque aquele casal não podia ter filhos, mas Deus abriu a madre daquela mulher e aquele casal então pôde conceber e ela gerou e nasceu João Batista, 6 meses antes do nascimento do próprio Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Então ele veio para cumprir uma profecia, ele veio para preparar o povo para a chegada do Messias. E o que ele realizava ali na região do Jordão, da Judéia, era o batismo.
A Bíblia usa a expressão o batismo de João, porque era o batismo efetuado por ele, realizado por ele. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 25, o próprio Jesus fala sobre o batismo de João. Em Atos capítulo 19, versículos 3 e 4, quando o apóstolo Paulo também está falando com alguns discípulos na cidade de Éfeso, lá está escrito que eles conheciam apenas o batismo de João. Mateus capítulo 3, verso 7, diz que muitas pessoas, inclusive alguns dos fariseus, vinham para o batismo de João, ou para o seu batismo, porque ele era o batizador, era ele que realizava os batismos, era a forma com que ele exercia a sua função, o seu trabalho como precursor, anunciador do Messias. Mas além disso, o batismo de João Batista, ele era chamado de o batismo de arrependimento. Em Marcos, capítulo 1, versículo 4, nós temos essa referência. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, o batismo de João era o batismo de arrependimento, onde as pessoas iam, confessavam os seus pecados e eram então batizadas por ele no Rio Jordão. Então, aquele batismo era uma expressão física, uma expressão externa, uma expressão pública de arrependimento verdadeiro. Na verdade, João exigia isso. Ele dizia que as pessoas deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. Quando ele viu muitos dos fariseus vindo até ele exigiu daquelas pessoas. Ele reforçou mais uma vez que aquelas pessoas deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. Então as pessoas confessavam seus pecados, eram por ele batizadas no Rio Jordão, e assim era uma forma de preparar o coração das pessoas para a chegada daquele que haveria de vir, porque o próprio João disse que após ele viria alguém que era maior que ele, e que ele, João, batizava com água, mas aquele que seria o Messias batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Está escrito no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Então ele era uma forma, aquele batismo era uma forma preliminar para a chegada do Messias. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 31, quando o apóstolo João escreve sobre João Batista, e ele cita as próprias palavras de João Batista, quando ele diz que o próprio João disse assim, que aquele que o mandou batizar, ou seja, o próprio Deus que deu a João a incumbência de realizar o batismo, então era uma incumbência divina para a chegada do Messias. Esse era o batismo de João, tinha esse caráter de ser o batismo de arrependimento, que as pessoas deveriam arrepender-se de seus pecados, confessá-los e ser batizados, mas era um ritual que indicava, que antecedia, que preparava as pessoas para o momento da chegada do Messias. Essa era a função do batismo de João. E o próprio Cristo, o próprio Jesus, quando ele tinha 30 anos de idade, diz da Bíblia que ele sai da Galileia, sai de Nazaré e ele vai até o Jordão para ser batizado por João Batista. Capítulo 3 de Mateus, versículos 13 a 17, nos fala sobre o batismo de Jesus. Ora, se o batismo de João era o batismo de arrependimento, claro que Jesus não tinha do que se arrepender. Não tinha, porque Jesus ele era sem pecado, puro, imaculado, perfeito. Jesus não tinha que se arrepender de nada, porque não tinha pecado algum. Mas o batismo com relação a Jesus
Era o batismo para que se cumprisse toda a justiça de Deus. Está em Mateus capítulo 3, versículo 15, que quando o Senhor Jesus foi para ser batizado por João, o próprio João se opunha a batizar Jesus. João dizia: eu é que necessito, eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas a resposta de Jesus foi: deixa, porque é necessário cumprir toda a justiça. Então o batismo de Jesus por João, no Rio Jordão, foi para cumprir toda a justiça, porque Jesus se fez semelhante a nós em tudo. Então, por causa disso, ele também passou pelo batismo, embora não tivesse que se arrepender de absolutamente nada. Mas também foi a partir do batismo de Jesus, ali no Jordão, que deu início ao seu ministério público. Por quê? Porque a Bíblia diz que ao sair da água, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba sobre Jesus. E uma voz do céu, o Pai declarou do céu: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, a partir do batismo, foi que Jesus deu início ao seu ministério público, que durou pouco mais de 3 anos. Então o batismo foi muito importante. Aquela reunião que João realizava ali, onde os pecadores confessavam seus pecados, Jesus, para cumprir toda a justiça, também foi batizado, fazendo-se semelhante a todos que ali estavam, e iniciou então o seu ministério. Assim como João Batista pregava o arrependimento, lá em Mateus capítulo 4, diz que Jesus também começou o seu ministério pregando o arrependimento de pecados. Ele começou a anunciar a sua mensagem, a sua palavra, pregando o arrependimento. Então, quando Jesus começa o seu ministério, a Bíblia vai dar outras referências com relação ao batismo dos próprios discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus realizando batismos também. E em João capítulo 4, versículos 1 e 2, fala sobre isso, que os discípulos de Jesus também efetuavam o batismo. De quem? Evidentemente, daquelas pessoas que ouviam a mensagem de Jesus, queriam segui-lo, ser seus discípulos. Então, os próprios discípulos de Jesus efetuavam o batismo destas pessoas. João, capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, nós temos o batismo na Bíblia de João Batista, o batismo efetuado pelos discípulos de Jesus durante o ministério de Jesus na terra, mas nós temos a grande comissão. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, nós lemos sobre a ordem dada por Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos e, consequentemente, à sua igreja, a ordem de evangelizar, a ordem de pregar o evangelho a todas as nações, a toda criatura, conforme diz Marcos. E em Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A fórmula do batismo, portanto, foi definida por Jesus. O batismo deve ser efetuado, celebrado, realizado por imersão, como Jesus foi batizado por imersão, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É a fórmula batismal. E Jesus determinou, então, ele ordenou a sua igreja, representada pelos seus apóstolos naquele momento da grande comissão, antes de Jesus ascender, voltar ao céu, ele determinou então que os seus discípulos, que os seus apóstolos, que a sua igreja efetuasse o batismo. Agora, Marcos capítulo 16, versículo 16, ele registra as palavras de Jesus quando ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, aquele que crer e for batizado. A necessidade, então, de crer para o batismo. Esse é o batismo cristão. É o batismo que a igreja deve realizar. Ela prega o evangelho, as pessoas creem
e ao crer, as pessoas então são batizadas. Esse é o processo da evangelização e a forma com que as pessoas então passam a pertencer, a ser membros do corpo de Cristo, evidentemente pela regeneração efetuada pelo Espírito Santo, mas as pessoas vão dando os passos em obediência à palavra de Deus. Então quem crê no Evangelho, ele vai querer se batizar, vai querer ser batizado, dando uma demonstração pública de sua fé em Jesus Cristo. Nós temos em Atos também, capítulo 2, versículos 38 e versículo 41, o batismo dos primeiros convertidos. Você se lembra que após a descida do Espírito Santo, Pedro pregou o primeiro sermão da igreja ali em Jerusalém. E quase 3.000 almas foram compungidas e tocadas por Deus e se converteram. E nós lemos lá que eles foram batizados. Diz que os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E agregaram-se quase 3.000 almas. Então, um batismo fenomenal, glorioso, maravilhoso dos primeiros convertidos. Então a gente sai dos evangelhos, onde a gente vê o batismo, que eu já citei, né? E a gente entra no livro de Atos, que é o começo da trajetória da igreja, em obediência à grande comissão determinada por Cristo, e a gente já vê a igreja pregando e batizando. Imediatamente a gente já vê isso acontecendo. Lá em Atos capítulo 8, nós temos também, em continuidade ao batismo, a realização e a celebração do batismo, nós vemos Filipe batizando as pessoas onde ele foi pregar na cidade de Samaria. Diz que ele pregava Cristo em Samaria e as pessoas criam. E ao crer as pessoas se convertiam e eram por Filipe batizadas. Nós temos também o batismo, o famoso batismo do eunuco, aquele oficial da rainha que estava retornando de Jerusalém para sua terra, na Etiópia, e ele então encontra-se com Filipe. Na verdade, foi um encontro marcado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que preparou o encontro daquele etíope, daquele alto executivo da rainha, e Filipe. Foi o Espírito Santo que promoveu aquele encontro, usou as escrituras do livro do profeta Isaías, que é o nosso capítulo 53, e ali Filipe pregou o evangelho para ele, e imediatamente ele pediu o batismo. E ele foi batizado ali mesmo e seguiu sua viagem. Nós temos também esse famoso batismo desse eunuco. Temos também, em Atos capítulo 10, o batismo dos primeiros, também, o batismo que Pedro efetua dos gentios. Dos gentios. Aquele batismo de Cornélio e sua família. E as pessoas que foram reunidas ali, na casa de Cornélio, para ouvir a pregação de Pedro. Então nós temos também o batismo de Cornélio e outros gentios. Então você veja, tanto o eunuco quanto Cornélio, o eunuco batizado por Filipe, Cornélio e outros gentios batizados por Pedro e pelos seus companheiros que ali foram, nós temos o evangelho já se propagando. Nós já vemos o evangelho ultrapassando as barreiras do próprio povo de Israel. A mensagem missionária já estava em atuação, já estava em ação, e Deus já estava mostrando que o seu evangelho, a sua palavra, era para o mundo todo, e não apenas restrita para os judeus. Então, quando a gente continua lendo a Bíblia, analisando sobre o batismo, no livro de Atos dos Apóstolos, quando a gente lê sobre as viagens que o apóstolo Paulo fez, as viagens missionárias, nós encontramos também, por exemplo, em Atos 16 e 15, nós temos o batismo de Lídia, né? Lá na cidade de Filipos, aquela vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, mas que encontrou o evangelho através do apóstolo Paulo lá na cidade de Filipos. Nós temos o registro do batismo de Lídia. Também em Filipos nós temos o registro do batismo do carcereiro de Filipos, aquele homem que prendeu Paulo e Silas. Ele determinaram e ele o prendeu. Prendeu os apóstolos ali no cárcere. Famoso texto
da libertação, não é? Dos presos, que todos nós conhecemos, quando Paulo e Silas cantavam e oravam à meia-noite, Deus mandou um terremoto e as cadeias dos presos foram soltas ali. Aquele carcereiro então se converteu e foi batizado, ele e a sua casa. Então você percebe que o batismo era imediato nos dias apostólicos. Claro que nós não estamos querendo dizer que hoje você tem que pregar o evangelho e já batizar a pessoa, mas nós estamos falando que ali no início da igreja, naquela ação do Espírito, foi assim que acontecia. Não é? Então, temos o carcereiro de Filipos e a sua família. Continuando em Atos capítulo 18, verso 8, nós temos Paulo batizando, o batismo de algumas pessoas na cidade de Corinto, quando Paulo foi pregar o evangelho lá. Temos também em Éfeso, em Atos 19, 5, nós temos o batismo efetuado na cidade de Éfeso. Então você percebe que o batismo é uma ordenança dada por Cristo e que ocorreu várias vezes. Sempre que havia conversão, havia batismo. É esse o processo que continua até hoje. A igreja continua pregando o evangelho, os convertidos vão se agregando e vão se tornando membros da igreja e passando pelo batismo, que é uma ordenança de Jesus Cristo. Então a igreja tem, como sempre cumpriu, e cumpre até hoje e vai continuar cumprindo a ordenança do batismo. Só que o batismo, ele tem um significado muito profundo, além de ser esse momento inicial, ele também representa, a palavra batismo quer dizer identidade, identificação. Então, quando uma pessoa ouve o evangelho, crê em Jesus Cristo, ele vai passar pelo batismo como um ato público, uma profissão de fé, uma declaração de fé de que ele de fato crê em Jesus, se converteu e vive para Jesus. E nesse processo da imersão na água, que é o momento do batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, quando a pessoa é imergida na água e ela é levantada da água, isso produz ou traz uma figura da identificação espiritual do crente em Cristo. Porque da mesma maneira como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, o batismo ele mostra esse processo espiritual de morte com Cristo e ressurreição com Cristo. É a identificação com Cristo representada pelo batismo cristão. Tudo que nós fazemos é por causa de Cristo. A nossa salvação é por causa de Cristo. E o batismo é por causa de Cristo, porque Ele mandou e porque o batismo mostra essa ação, esse processo espiritual maravilhoso que ocorre na vida do homem quando ele se converte, crendo em Jesus, morrendo para o mundo, morrendo para o eu, morrendo para si mesmo, morrendo para uma vida de pecados e ressuscitando com Cristo, assim como Cristo ressuscitou. Nós também espiritualmente fomos vivificados. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, Paulo diz que nós somos vivificados. O apóstolo Pedro diz que nós somos regenerados. O próprio Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3, que nós nascemos de novo. E esse processo é todo ele representado pelo batismo também. Em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, diz assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando alguém está sendo batizado, e muitas pessoas estão olhando, amigos, conhecidos, familiares, estão olhando, aquela pessoa está declarando que ele nasceu para uma nova vida. Que através do Evangelho, através de Jesus Cristo e a sua obra perfeita na cruz do Calvário, aquela pessoa está vivendo uma nova vida e faz questão de declarar isso de forma pública. Por isso o batismo é tão importante e tão necessário. Se alguém de fato se converte, essa pessoa vai querer ser batizada. Porque se ela não quiser ser batizada, é bem provável que ela ainda não tenha se convertido.
Colossenses capítulo 2, verso 12 diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então é evidente que o batismo tem essa ligação com essa realidade espiritual que ocorre na vida do convertido. Por isso é importantíssimo essa ordenança do batismo. Mas a outra ordenança também que a lição nos fala é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial. Foi o próprio Jesus que determinou que a ceia acontecesse. Você encontra isso nos capítulos finais dos evangelhos, quando ele foi celebrar a última Páscoa, que ele estaria presente, e ele então instituiu ali a Santa Ceia. Ele pega o pão, ele pega o vinho, e ele diz que o pão é o seu corpo, que é partido por muitos, e ele pega o vinho e diz que este vinho, o cálice de vinho, era o seu sangue que ele seria derramado para a remissão dos pecados. E ele mesmo disse que não tomaria mais do fruto da vide até que isso se cumprisse no reino dos céus. Então ele instituiu a ceia do Senhor ali naquele momento, e a igreja então continuou fazendo isso. Quando Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 11, ele diz que ele estava repassando à igreja aquilo que havia recebido. Que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu. Então a igreja, ela celebra a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que é um memorial. Assim como o povo de Israel tinha os seus memoriais, a gente lê isso no Antigo Testamento, por exemplo, as festas. As festas eram um memorial. A festa de Páscoa era um memorial da libertação do povo da terra do Egito. A festa dos tabernáculos era um memorial do tempo em que o povo de Israel viveu em cabanas durante aquela peregrinação no deserto. Então, cada festa era um momento festivo para lembrar o que Deus havia feito. E, além disso, o cuidado de Deus para com o seu povo, porque as festas estavam também relacionadas à época da plantação e das colheitas. Mas elas serviam de memorial, que o povo deveria estar perante Deus, na presença de Deus, pelo menos em 3 ocasiões, diante de Deus, no seu templo, no seu tabernáculo, para celebrar ao Senhor festas que lembravam os atos poderosos e maravilhosos de Deus. Além das festas, nós lemos também no Antigo Testamento que o povo de Israel tinha os seus memoriais, os seus monumentos também. Você se lembra que quando o povo atravessou o rio Jordão, pelo comando de Josué, Josué mandou tirar 12 pedras do leito do rio e colocou aquelas 12 pedras como memorial para que o povo pudesse repassar a seus filhos, a descendência que viria, passar de geração em geração o que ocorreu naquele dia pela mão poderosa de Deus. Então nós temos isso também. Lembramos no tempo de Samuel, quando ele edifica uma pedra e coloca aquela pedra e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Memoriais. A Santa Ceia, então, é esse glorioso memorial da igreja. E ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós relembramos a morte de Jesus por nós. E nós refletimos no valor imensurável da morte de Cristo. Então, toda vez que reunimos, e a Bíblia não fala qual é a periodicidade da Santa Ceia, mas o importante é celebrarmos a ceia do Senhor para que possamos relembrar em memória do Senhor Jesus, a sua morte expiatória, a sua morte para nos salvar, a sua morte que nos redimiu, a sua morte que nos trouxe a salvação. Ao morrer na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ao morrer na cruz, ele nos reconciliou com Deus. Ao morrer na cruz e derramar seu sangue, nós temos o perdão dos pecados pela nossa fé em Jesus Cristo e naquilo que ele realizou. E a Santa Ceia traz para nós, mais uma vez, essa celebração em memória de Jesus e a sua morte
de valor imensurável. Também, nós, na ceia do Senhor, nós olhamos para o futuro, porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos celebrar a ceia até que ele volte. Então, é um olhar para o passado, para aquilo que Jesus fez, mas um olhar de esperança na promessa dele, de que ele vai voltar. Um dia ele voltará. Ele vai voltar para estar com o seu povo, ou para que o seu povo esteja com ele para sempre. E essa esperança bendita também é algo vinculado a essa ordenança da Santa Ceia. Celebramos a ceia até que o Senhor volte, na esperança bendita e gloriosa de que ele vai voltar. E vai mesmo, porque foi ele que prometeu. O pão e o vinho são os elementos da ceia. E esse pão e esse vinho indicam o quê? Indicam a nossa dependência total de Cristo. Ele é o nosso pão. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa alegria. Ao comer o pão e ao beber o vinho, nós temos vida em nós mesmos. Nós estamos testificando que nós temos vida em nós mesmos. O próprio Jesus disse que quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem a minha vida, não faz parte de mim. E nós então, nós não cremos, é claro, na transubstanciação, que é aquela doutrina romana que diz que os elementos se tornam, na verdade, o corpo e o sangue de Jesus. Não. Continua sendo o pão e continua sendo o vinho. Quando Jesus pegou aquele pão e disse assim, este é o meu corpo, é claro que os discípulos estavam entendendo que era uma alusão ao corpo dele, mas não era exatamente o seu corpo. Como não ocorre nenhuma mudança de elementos na hora que se consagra o pão e o suco da uva. Continuam sendo, mas eles são consagrados e representam para o salvo o corpo e o sangue de Cristo Jesus. O corpo que foi moído na cruz, o sangue que foi derramado e que nos trouxe a salvação bendita e a salvação maravilhosa. Ao comer o pão e ao beber o vinho, nós estamos dizendo que nós nos alimentamos de Cristo, nós dependemos de Cristo, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa alegria e Ele é a nossa vida. Essas ordenanças continuam na igreja, continuarão durante todo o tempo que a igreja peregrinar na face da terra. E isso é o tema da nossa lição com relação à igreja de Jesus Cristo. Por isso que é extremamente importante a igreja, pertencer à igreja e estar na igreja, porque as ordenanças só podem ser cumpridas no contexto da igreja. Que Deus continue te abençoando.